Eu sou o Felipe de Deus e essa é a segunda parte da minha resposta a Manuela Dávila, que errou sobre o stalinismo durante o programa Roda Viva. Sejam todos muito bem-vindos ao Vamos Falar de História. Esse vídeo é de extrema importância, pois hoje nós iremos falar sobre um dos maiores crimes cometidos pelo governo comunista de Joseph Stalin. Hoje nós iremos falar sobre o Holodomor. É muito importante que você compartilhe esse vídeo o máximo possível, pois ele questiona diretamente não um político qualquer, e sim uma pré-candidata à presidência da República. Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, tentou justificar as atrocidades de Joseph Stalin, alegando que era um período de guerras. Ela estava errada. Manuela, com todo o respeito que qualquer cidadão merece, por acaso você já ouviu falar do Holodomor? Bem, eu acho que não. Porque se você conhecesse essa trágica história, provavelmente você não iria querer fazer parte de um partido comunista. Mas fique tranquila, hoje eu vou contar para você de uma forma bem simples e objetiva essa trágica história que ocorreu lá na década de 1930. Para quem não sabe, a palavra Holodomor vem do idioma ucraniano e quer dizer morte por fome. No final desse vídeo você vai entender o porquê deste nome. A Ucrânia, assim como muitos países, fez parte da União Soviética, que por sua vez adotou um sistema político comunista que resultou na morte de milhões e resultou também em um grande atraso tecnológico, social e econômico. Foi um desastre. Não é à toa que a União Soviética chegou ao fim. Tudo começou lá no final da década de 1920, quando Joseph Stalin chegou ao poder e, sem nenhum preparo logístico, decidiu implantar uma política rígida de coletivização das propriedades rurais. O Estado comunista soviético passou a controlar toda a produção agrícola dos países que faziam parte da União Soviética. Joseph Stalin, por sua vez, alegou que essa política rígida, uma política de requisição compulsória, visava aumentar a produção agrícola para assim poder aumentar a exportação para os países capitalistas a fim de financiar a industrialização da União Soviética. Toda a atividade agrícola da União Soviética era agora administrada pelo Estado e não pelos proprietários rurais. As terras de milhões e milhões de camponeses simplesmente foram tomadas pelo governo e passaram a ser coletivizadas, ou seja, as terras desses milhões de camponeses estavam sob o domínio do governo comunista de Joseph Stalin. Nessa época, os camponeses representavam 82% da população da União Soviética. Milhões de camponeses que sofriam todo tipo de abuso de violência possível eram obrigados a entregar boa parte de suas colheitas ao Estado a baixíssimo custo. Foi apenas uma questão de tempo até que essa política desorganizada e compulsória implantada pelo governo comunista de Joseph Stalin afetasse até mesmo os ciclos de colheita. Foi apenas uma questão de tempo até que milhões de camponeses entregassem os seus alimentos, os seus cereais, suas colheitas usados para sobreviver, para subsistência, ao Estado. Afinal, para milhões era preferível tentar não morrer de fome do que ser exilado na Sibéria ou nos campos de trabalho forçado da União Soviética. A Ucrânia, que naquele período era a principal produtora de cereais da União Soviética, foi a que mais resistiu às políticas implantadas por Joseph Stalin. Aí eu te faço uma pergunta: o que acontece com uma resistência em um governo ditatorial? Muito simples. Joseph Stalin encarou essa resistência ucraniana como uma grande ameaça aos objetivos de seu governo. Joseph Stalin então decidiu perseguir sistematicamente os ucranianos. Era uma forma de intimidar quem não cumprisse suas ordens. Joseph Stalin então decidiu impor uma meta aos ucranianos. Uma meta
desumana. Uma meta, inclusive, muito maior do que era cobrada dos demais países que formavam a União Soviética naquele período. Uma meta que deveria ser cumprida a qualquer custo. Isso era uma perseguição sistemática. A demanda exigida pelo governo stalinista era tão grande que não demorou muito para que milhões de ucranianos deixassem de comer para entregar as suas colheitas ao Estado. Praticamente tudo era confiscado pelo Estado soviético. Quem tentasse fugir, quem tentasse saquear alimento para matar a fome de sua família, quem tentasse não cumprir as exigências do governo de Joseph Stalin, poderia, no mínimo, pegar 10 anos de trabalho forçado. Muitos casos poderia também levar à condenação à pena de morte. A repressão do governo comunista de Joseph Stalin matou milhões de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar. Existem relatos de pessoas que foram condenadas a mais de 10 anos de trabalho forçado, literalmente por colher para si espigas de milho. Com o governo comunista de Joseph Stalin controlando tudo, com o Estado soviético controlando tudo e exigindo essa requisição compulsória, os ucranianos literalmente tinham que entregar seus alimentos ao Estado, ao governo de Joseph Stalin. Qual foi a consequência disso? Entre os anos de 1931 e 1933, quase 5 milhões de ucranianos morreram de fome. Joseph Stalin e todo o seu governo estava completamente ciente da situação caótica que a Ucrânia vivenciava naquele momento. Joseph Stalin estava completamente ciente de que não tinha mais onde enterrar os milhões de corpos de homens, mulheres e crianças que morriam todos os dias na Ucrânia simplesmente de fome. Esse número pode chegar à casa de 10 milhões se formos contabilizar os ucranianos que foram exilados nos campos de trabalho forçado soviético e nunca mais voltaram. A Ucrânia considera o Holodomor um genocídio. Esse episódio é considerado também um holocausto. Na Ucrânia é conhecido como Holocausto Ucraniano. O governo ucraniano considera isso um holocausto, pois foi uma política de extermínio implantada deliberadamente por um ditador comunista, a fim de reprimir a resistência ucraniana. Manuela Dávila, eu não sei qual é esse período de guerra que você tanto fala. A única coisa que eu sei é que entre 1931 e 1933, 5 milhões de ucranianos lutaram pela vida. Infelizmente, todos eles perderam. Mulheres, crianças e homens literalmente morreram de fome por causa de uma atitude egoísta, desumana e criminosa de Joseph Stalin, um dos maiores criminosos da história. Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição.